Olá, olá pessoal, boa noite. Muito obrigado a todos vocês aí que estão presentes. É, já estão aqui conosco o Yuri, o Edmar, a Cláudia, a Lohane, o Caio, o Maurício, o Cadu e o Rodrigo. A Yara entrou aqui agora também. Vamos aguardar um pouquinho, né? Até o restante do pessoal entrar. Peço uns minutinhos aí da paciência de vocês. O seu Luiz Paulo entrou também. Então, como Helena, a gente vai aguardar os minutinhos, né? Mas enquanto isso, se vocês quiserem conversar, tirar alguma dúvida, né? Fazer algum comentário, a gente pode aproveitar esses minutinhos, tá bom? Lembrando que amanhã às 9 horas nós temos aula com o Reverendo Warner, né? Já fazia um tempinho que ele não dava nenhuma aula pra gente, né? Eu acho que a última talvez foi em janeiro, não sei se janeiro ou fevereiro, não me recordo agora. Então é sempre um prazer, né, escutar ele falando. Ele tem se esforçado bastante aí para aprender a falar português, para conseguir se comunicar com a gente aí no nosso idioma. Então vamos prestigiar, né, essa aula aí com ele. Tenho certeza que vai ser muito interessante, muito boa. No domingo a gente vai ter essa cerimônia de Rikyo Kaishu, né, que é a cerimônia que celebra a fundação da nossa escola no dia 28 de abril de 1253, né? Então, vamos juntos, né, fazer essa celebração, essa comemoração. E na segunda-feira, então, a gente vai ter uma live com o Diego, né, do canal Budismo Descomplicado. Então, tenho participado lá toda última segunda-feira do mês, né? Então, esse mês vai ser a nossa aí, terceira participação. O assunto vai ser justamente o, a fundação, né, do budismo Nichiren. Então, um assunto bem interessante. Ah, o Maurício escreveu aqui, né? O português dele estava bem bonzinho na última aula, ele é muito esforçado e ele é bastante inteligente, né? O Reverendo Warner tem realmente uma inteligência acima da média, né? Uma pessoa fantástica. A Cláudia falou, muito boa noite, Sensei Otatsu. Tem templo aqui no Brasil, da Nichiren-shu. Existe um templo, né, que fica em São Paulo. Ele fica, se eu não me engano, na Vila Mariana, não tenho certeza do bairro. É um templo já bastante antigo, deve ter talvez aí uns 60 anos de existência. E é um templo mais conectado às comunidades de japoneses e descendentes, né? Então, às vezes, algumas pessoas que já frequentaram lá ou já tentaram ir lá passaram para a gente essa questão, né? E que às vezes é um pouco fechada, um pouco difícil, né? A nossa comunidade não tem nenhum tipo de vínculo, né, conexão com esse templo, mas sim, né, é um templo oficial da Nichiren. O Maurício perguntou, né, Sensei, o workshop vai ser na Moca de novo? Sim, muito, muito provavelmente, 95% de certeza de que será lá, né? A menos que aconteça algum imprevisto, tá? Que o Giovanni não possa nos ceder o espaço, mas a princípio, né, a gente vai fazer lá, um local confortável, né, e que o Giovanni cede gratuitamente para a gente. Então, temos tido sempre essa boa sorte, né, de contar com ele e bastante gratidão, né, por essa generosidade. A Alice entrou aqui também agora, bem-vinda. A Cristina também, bem-vinda. Ah, só um minutinho aqui, pessoal. O Cadu escreveu, tenho uma dúvida, porque as imagens de Buda têm sempre uma feição feminina.
Em uma aula, Maurício também havia perguntado por que eles têm o mesmo rosto. Ah, bom, não acho que tenha uma feição feminina, né? Talvez aí seja uma percepção sua, né? Não sei. Para mim, não aparenta, né? Algumas imagens do Bodhisattva Kanon, né, são representados de uma maneira um pouco mais andrógena, digamos, né? Em alguns casos, como uma mulher de fato, né? Principalmente as imagens que são aí de origem chinesa, né? Então tem essa questão de representar a Canon como uma mulher, né? Ou pelo menos com aparência que levanta dúvidas, né, a respeito do gênero. Apesar que compartilhamos recentemente lá no grupo, né, um texto que fala sobre essa questão do gênero, né? E é uma questão de como o Bodhisattva ele se mostra, né? Como ele aparece no mundo, a forma como ele escolhe deliberadamente para ajudar todos os seres, né? Então, na verdade, o Bodhisattva ele não tem um gênero masculino, feminino, mas ele escolhe a forma como ele se mostra para as pessoas, né? Então, por isso, Kanon representada algumas vezes com essas feições mais femininas ou pelo menos mais andrógenas, né? Mais indefinidas, mas outras vezes também como um homem, né? Algumas vezes com muitos braços, outras vezes com muitas cabeças, outras vezes com muitos braços e muitas cabeças, né? Então existem várias representações aí de Kanon, né? Em relação ao Buda, né? O Edmar falou aqui, né? Por causa do Alexandre o Grande, então existe essa especulação aí de que ah, as imagens do Buda não foram diretamente influenciadas pelo Alexandre o Grande, né? Mas como foram ah, começadas, como essa arte, né, de esculpir imagens começou na região de Gandhara, que era uma região helenística, né, ou seja, de influências gregas, pode ser que eles tenham usado como referência, como inspiração, né, estátuas que representavam o rosto, né, de Alexandre o Grande, né. Então, não foi talvez uma conexão, uma linha direta, mas quase, né? Então, isso é uma especulação que muita gente faz, né? Justamente por causa dessa conexão entre as estátuas e os gregos, né? As primeiras imagens de Buda têm essa característica grega, né? Muito interessante. Bom, eu acho que a gente já pode iniciar, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente fazer a nossa leitura. Mas antes de qualquer coisa, né? Vamos recitar o Daimoku 3 vezes, por favor, né? Quem tiver aí em condições, faça agachou e me acompanhe. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado por suas presenças e vamos lá. Nós finalizamos o capítulo 3 no nosso último encontro, que foi lá no comecinho desse mês, né? Então espero que vocês estejam ainda com a memória apurada, né? Consigam se lembrar aí do que a gente falou, né? A gente estava ainda discutindo, né, o budismo na China. Então agora a gente vai falar a respeito do Sutra do Lótus no Japão, tá? Então, capítulo 4. O governante mais célebre da história japonesa é o príncipe Shotoku, 573-622. Seu período correspondeu àquele em que o budismo estava sendo introduzido pela primeira vez no Japão a partir da Coreia, e o príncipe é retratado como o defensor do budismo em muitas lendas, filho da princesa Anahobi no Hashihito, aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, relata-se que lutou bravamente em uma batalha entre seu próprio clã Soga e o clã Mononobe, anti-budista. Antes de entrar na batalha, derrubou uma árvore, esculpiu pequenas estátuas dos reis divinos nas 4 direções e as colocou em seu topete, fazendo o voto de construir um templo em sua honra quando saísse vitorioso. Contudo, sua devoção ao budismo remonta a uma idade ainda mais precoce. Em outra narrativa, o príncipe de 6 anos está sentado aos pés do trono de sua mãe quando um emissário retorna da Coreia trazendo alguns sutras.
O jovem príncipe pede para vê-los, explicando a sua mãe que havia sido um mestre budista na China em uma vida anterior. Assim como ocorre com muitas figuras célebres na história do budismo, as vidas passadas de Shotoku seriam traçadas até o tempo de Buda, situando-o na Assembleia no Pico do Abutre, quando o Buda pregou o Sutra do Lótus. Na China, suas encarnações anteriores incluiriam o mestre Nanyue Huisi, 515-577, que inconvenientemente faleceu após o nascimento de Shotoku, um devoto do Sutra do Lótus e mestre de Ziyi. Assim, o próprio príncipe é descrito nas lendas como um grande estudioso do Lótus, sendo inclusive creditado pela composição de um comentário sobre o texto, uma atribuição questionada por estudiosos. Em outra lenda, certo dia, ao ler o Sutra, o príncipe descobriu que faltava um caractere que ele recordava da cópia que possuíra na China durante sua vida como Huisi. Quando o emissário enviado para recuperar o texto retornou com o exemplar errado, o próprio príncipe foi pessoalmente, voando para lá em uma magnífica carruagem atrelada a um dragão, cena frequentemente retratada na arte japonesa. No século VIII, o Sutra do Lótus era suficientemente reverenciado no Japão, a ponto de conventos patrocinados pelo Estado, chamados Templos para Erradicação dos Pecados por meio do Lótus, Hoke Metsuzai no Terá, serem estabelecidos pelo imperador em cada província. Seu propósito parece ter sido a proteção da família real e do Estado. Também foram estabelecidos nessa época mosteiros chamados Templos para a Proteção da Nação pelos quatro reis divinos da Luz Dourada, Konkomyo Shite no Gokoku no Terá, dedicados a um apócrifo chinês chamado Sutra dos Reis Benevolentes, e um sutra indiano, o Suvarna Prabhasha, ou Luz Dourada. No sétimo capítulo deste último texto, os quatro reis divinos, os protetores das quatro direções cardeais, prometeram vir em auxílio dos países em tempos de invasão, fome e doença, se os monges daquela terra recitarem o sutra. Assim como ocorrera na China, no Japão, membros da nobreza patrocinavam a cópia do Sutra do Lótus, com as cópias às vezes alcançando os milhares. Durante esse mesmo período, celebrações rituais do Sutra do Lótus estavam sendo realizadas no Japão, não apenas em templos budistas, mas também nas mansões e palácios da aristocracia e da família real, realizadas, como tantos rituais budistas, pela longevidade dos vivos e pelo bem-estar dos mortos. Tais cerimônias são repetidamente mencionadas em O Conto de Genji, o célebre romance dos séculos XI de Lady Murasaki da corte Heian. Um desses eventos era chamado de Oito Conferências, Hakoe, assim denominado, porque o texto chinês do Sutra do Lótus consistia em 8 rolos. Havia também eventos de 10 preleções e 30 preleções. Tratavam-se de eventos elaborados envolvendo dezenas de monges organizados para desempenhar uma variedade de funções. Havia monges que faziam perguntas, monges que respondiam perguntas, monges que decidiam se as respostas estavam corretas, aqueles que ouviam as discussões, aqueles que entoavam versos de louvor ao Buda e aqueles que pontuavam seus cânticos sacudindo seus bastões de monge, shakujo, para que seus anéis metálicos tilintassem. As oferendas eram apresentadas no quinto dia, quando os monges estavam prestes a iniciar a segunda metade do sutra. O primeiro capítulo do quinto rolo é o capítulo Devadatta, capítulo 12, que narra como, há muito tempo, um rei, o Buda em uma vida anterior, havia se tornado servo de um sábio, Devadatta, em uma vida anterior, realizando tarefas civis como coletar lenha. Naquele mesmo capítulo, a Naga, princesa, alcança a budeidade. Este capítulo era, portanto, considerado particularmente apreciado por grandes pecadores, que podiam se identificar com Devadatta, e por mulheres, que podiam se identificar com a Naga princesa. O quinto dia era uma ocasião para fazer oferendas, e, em comemoração ao serviço do futuro Buda, presentes eram fixados a galhos de árvore feitos de ouro e prata. Em uma descrição de tal ritual realizado em 1008, lemos: foi agradável observar os elegantes cavalheiros do sexto escalão e os oficiais da guarda com sua lenha e baldes de água, e ver os nobres e monges marchando em procissão, cada um maravilhosamente elegante, belo e digno à sua própria maneira. As vozes que entoavam cânticos pareciam um lembrete do sofrimento, do vazio e do não-eu,
e o murmúrio do riacho, do jardim, harmonizava-se com suas cadências, como se a própria natureza também estivesse expondo a doutrina sagrada. A elucidação do Sutra do Lótus arrancou lágrimas piedosas de cada olho. Ao final do segundo capítulo do Sutra, o Buda enumera as muitas maneiras pelas quais se pode alcançar o caminho dos Budas, incluindo desenhar uma imagem do Buda com um galho, uma lâmina de grama ou mesmo com a unha. Além disso, aqueles que alegremente louvaram as qualidades dos Budas com diversas canções, ou mesmo com um único som grave, certamente alcançaram o caminho dos Budas. Só um minutinho, hein, pessoal. Ah, voltei. Vamos lá. Ah, além disso, aqueles que alegremente louvaram as qualidades dos Budas com diversas canções ou mesmo com um único som grave, certamente alcançaram o caminho dos Budas. Inspirados ao menos em parte por tais passagens, artistas, tanto de palavras quanto de imagens, encontraram inúmeras maneiras de inserir o Sutra do Lótus em suas obras. Isso era verdade na China e especialmente verdade no Japão. O lugar do Sutra do Lótus na arte chinesa e japonesa é um tópico vasto que inspirou estudos de grande extensão. Posso apenas observar aqui que o louvor do Sutra do Lótus, a prática de louvar o Sutra do Lótus, seja em música, palavra ou imagem, a constante exaltação do Sutra e cinco práticas do pregador do Dharma, preservar, ler, recitar, explicar e copiar o Sutra, e a crença dos piedosos na China e no Japão de que cada caractere do Sutra do Lótus é um Buda vivo, tudo isso inspirou uma riqueza de formas artísticas cuja criatividade só encontra paralelo em sua devoção. Há volumes de contos de milagres sobre o Sutra do Lótus, poemas sobre o Sutra do Lótus, canções sobre o Sutra do Lótus e toda sorte de alusões ao Sutra do Lótus em romances e peças. O canto da Touti Negra japonesa é Hokkekyo, Sutra do Lótus. O Sutra do Lótus se manifesta até mesmo na paisagem do Japão, onde diversas montanhas foram identificadas como o Pico do Abutre. Diz-se que a montanha voou da Índia para o Japão. Na península de Kunisaki, há um complexo de 28 templos, um para cada capítulo do Sutra, conectando os templos a um caminho ladeado por 69.384 estátuas, uma para cada caractere do Sutra. Os elaborados rituais para copiar o Sutra do Lótus que se desenvolveram na China também chegaram ao Japão. O monge Enin, 794-864, foi discípulo de Saicho, o fundador da seita Tendai, e se considerava a sucessora japonesa da Tiantai de Zii. Ele é lembrado hoje especialmente por seu relato detalhado de sua permanência de 9 anos na China, de 838 a 847. Alguns anos antes de sua partida, Enin fez uma cópia do Sutra do Lótus. Diz-se que ele próprio cultivou o cânhamo do qual o papel foi feito. Em conformidade com a pureza ritual, nenhum produto de origem animal poderia ser utilizado, como crina de cavalo para o pincel de caligrafia e a tinta que continha cola feita de peles de boi. Em vez disso, ele fez seus próprios pincéis a partir de gramíneas e sua própria tinta a partir de grafite. Diz-se que ele realizou 3 processações antes de escrever cada um dos 69.384 caracteres do Sutra. Ele então o consagrou em um pequeno relicário em conformidade com as próprias instruções do Sutra do Lótus no capítulo 10. Onde quer que esse sutra seja ensinado, lido, recitado, copiado, onde quer que seja encontrado, deve-se construir uma estupa adornada com 7 joias de grande altura e largura e ricamente adornada. Pessoal, só mais uma interrupção, só mais um pouquinho.
Vamos lá. E assim, no Japão, encontramos cópias suntuosas do Sutra Lotus, nas quais cada caractere é desenhado dentro de um stupa, como se ali estivesse consagrado tal como um Buda estaria. Encontramos cópias do Sutra, nas quais cada um dos 10 rolos que o compõem possui um frontispício em papel índigo, representando os eventos do capítulo contido naquele rolo, todos centrados em torno de um pagode dourado de 9 andares, onde os dois Budas se sentam lado a lado. Quando se observa atentamente as linhas do pagode, são compostas pelos caracteres do sutra. Dessa maneira, o artista ao mesmo tempo copiou o sutra e construiu um stupa, dois atos enaltecidos no próprio sutra. Tais atos haviam adquirido uma particular urgência no século XI, impulsionados por visões do tempo do fim, ou da era de degeneração, né? A partir do período Kamakura, 1185-1333, a sensibilidade do budismo no Japão foi fortemente moldada pela doutrina do desaparecimento do verdadeiro Dharma, Sadharma Vipralopa. De acordo com a doutrina budista, um novo Buda não aparece no mundo até que os ensinamentos do Buda anterior tenham sido completamente esquecidos. Até então, porque o Dharma salvífico ainda está disponível, não é necessário que ele seja ensinado novamente. É também doutrina budista padrão que todas as coisas condicionadas, incluindo as palavras do Buda, estão sujeitas à decadência e à desintegração. Assim, no budismo indiano, há muitas previsões do desaparecimento do Dharma. Tais previsões frequentemente indicam quanto tempo o processo de desaparecimento levará e quais sinais acompanharão o gradual desaparecimento do Dharma. Uma das primeiras previsões desse tipo aparece no relato tradicional da relutante decisão do Buda de admitir mulheres na ordem monástica. Ele diz que, se não tivesse admitido mulheres, seu ensinamento duraria 1000 anos, mas porque admitiu mulheres, durará apenas 500 anos. Uma variedade de outras previsões para o declínio e desaparecimento do Dharma aparece em vários sutras, com o período de duração do Dharma variando de tão curto quanto 500 anos a tão longo quanto 12.000 anos, em algumas fontes chinesas. Outras figuras incluem 700, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 e 5.000 anos. Na Ásia Oriental, a versão mais influente da doutrina do declínio e desaparecimento consistia em 3 períodos denominados verdadeiro Dharma, Dharma aparente, ou Dharma da aparência, né? E Dharma decadente, também conhecido como Dharma final. Esses termos aparecem no Sutra do Lótus, mas a periodização tríplice não. O termo Dharma final seria particularmente importante na Ásia Oriental. Ele é Mofla em chinês e Mapo em japonês. Apesar da tradução comum dessa doutrina como declínio do Dharma, não é tanto o Dharma que declina quanto a capacidade dos seres humanos de colocá-lo em prática com êxito. Na era degenerada do período final, os seres humanos carecem da inteligência, da diligência e da moralidade para seguir o caminho budista até sua conclusão, pelo fato refletido em várias descrições do triste estado da Sangha. Durante o período Kamakura, no Japão, a versão mais prevalente desse processo de declínio descrevia 3 períodos, sendo os 2 primeiros com duração de 1.000 anos cada e o último com duração de 10.000 anos. Os 2 primeiros também eram divididos em 2 períodos de 500 anos cada. Assim, nos primeiros 500 anos após a passagem do Buda ao Nirvana, isso é, o primeiro período do verdadeiro Dharma, muitos conseguem alcançar a iluminação. No segundo período do verdadeiro Dharma, muitos ainda praticam meditação, mas poucos conseguem alcançar a iluminação. No primeiro período do Dharma aparente, com início 1.000 anos após o falecimento do Buda, muitos estudam os sutras, mas poucos praticam meditação. No segundo período do Dharma aparente, muitos constroem templos, mas poucos estudam os sutras. Observa-se assim uma regressão da iluminação à meditação, ao estudo e à construção de templos, bem como o movimento da experiência mental salvífica da iluminação, a prática verbal da recitação de sutras, até a prática física da construção de templos. A era final é marcada por desacordos e conflitos, com os seres humanos incapazes de meditação ou estudo efetivos. No Japão, as datas do Buda foram geralmente calculadas como 1029 a 949 a.C., e o início do período do Dharma final foi estabelecido em 1052 d.C., o que significa que, para aqueles que aceitavam essa teoria, os que viviam no período Kamakura já estavam vivendo no tempo do fim. Contudo, diferentes pensadores budistas viram distintas implicações nessa visão da história. Ela era de pouca importância para o mestre Zen Dogen,
1200-1253. Ela era de importância central para as tradições da Terra Pura, especialmente aquelas associadas a Ronin e seu discípulo Shinran. Para Ronin, dado que vivemos na era final, é impossível obter a libertação do ciclo de renascimentos por meio dos próprios esforços, sendo arrogância tentar fazê-lo. O único caminho para a salvação reside na confiança na compaixão do Buda Amitabha, que, segundo o sutra denominado Manifestação da Terra da Bem-aventurança, Sukhavati Vyuha, havia jurado há muito tempo aparecer no leito de morte de qualquer pessoa que o invocasse com uma mente de fé, prometendo acompanhá-la até seu campo búdico, a terra pura chamada Sukhavati, a terra da bem-aventurança. Assim, Ronin ensinou seus seguidores a invocar Amitabha em todos os momentos, simplesmente cantando Namo Amida Butsu, homenagem ao Buda Amitabha. Nichiren, 1222-1282, sobre quem discorreremos muito mais adiante, acreditava que vivia na era final do Dharma, especificamente no início da quinta das 5 eras e 500 anos, isto é, o período de 500 anos dos 10.000 anos, o primeiro período de 500 anos dos 10.000 anos da era do Dharma final, um período conhecido como a Era do Conflito, porque seria marcado por conflitos entre budistas. Contudo, ele não concluiu que a conquista da budeidade nesta vida e neste mundo fosse, portanto, impossível. Ele extraiu o grande significado do fato de que o Buda ensinou o Sutra do Lótus durante aqueles anos que eram, aos olhos comuns, os últimos 8 anos de sua vida. O Sutra do Lótus era, assim, o único ensinamento eficaz para a última era do Dharma. E como Shinran, que declararia que o único propósito do Buda ao aparecer no mundo era anunciar a existência da terra pura do Buda Amitabha, Nichiren disse que o Buda apareceu no mundo para ensinar o Sutra do Lótus, não para os bodhisattvas da Assembleia, mas para aqueles de eras futuras, como o pai médico na parábola que deixou para trás o antídoto contra o veneno. Ele escreveu: Posso afirmar que o Buda apareceu neste mundo não para as pessoas no Monte Gridrakutta durante os últimos 8 anos de seu ensinamento. O Buda apareceu neste mundo para as pessoas que vivem na era dos verdadeiros ensinamentos do Buda, a era da falsificação dos verdadeiros ensinamentos do Buda e a era da degeneração. Isso é, né, os períodos do verdadeiro Dharma, Dharma aparente e Dharma final discutidos acima. Além disso, posso afirmar que o Buda apareceu neste mundo não para as pessoas que viveram os 2.000 anos desde o início da era dos verdadeiros ensinamentos do Buda até o fim da era da falsificação dos verdadeiros ensinamentos do Buda, mas para pessoas como eu, que vivem no início da era da degeneração. A visão de Nichiren acerca das oportunidades proporcionadas pelo tempo final, no entanto, não foi aceita por todos. A cópia do Sutra do Lótus continuou como salvaguarda contra os dias sombrios por vir. Desenvolveu-se a prática de copiar o Sutra do Lótus, assim como outros sutras, colocá-los em recipientes elaborados em forma de estupa e enterrá-los em caixas de pedra. Essa prática parece ter começado no século XI. Recordamos que, de acordo com os cálculos da Ásia Oriental, o período do Dharma final começou em 1052. Uma vez que, na mente de muitos, a iluminação era agora impossível, era importante acumular o máximo de mérito possível para nascimentos futuros, seja na terra pura de Amitabha ou no séquito do futuro Buda Maitreya, que, segundo se diz, aguarda seu advento, como todos os futuros Budas fazem, no céu de Tushita. Vários sutras foram enterrados, mas entre eles o Sutra do Lótus, por vezes enterrado sozinho, por vezes com outros sutras, foi de longe o mais comum. As inscrições dedicatórias anexadas a muitas das cópias incluem as preces habituais por um renascimento auspicioso para si mesmo ou sua família. Contudo, outras inscrições indicam que o sutra se destina a servir como uma espécie de cápsula do tempo, enterrada na presente era do Dharma final, para ser desenterrado em um futuro distante, quando Maitreya alcançar a budeidade, evento que ocorrerá, segundo um cálculo comum, em 5,67 bilhões de anos. Esse propósito é conhecido a partir de recipientes de sutras que foram prematuramente desenterrados e abertos, alguns dos quais estão em exibição no Museu Nacional de Tóquio. Parece que o Sutra do Lótus estava sendo preservado para Maitreya, de modo que ele pudesse lê-lo quando se tornasse um Buda. Contudo, isso parece estranho. O Sutra do Lótus declara especificamente que todos os Budas do passado, presente e futuro expõem o Sutra do Lótus como seu ensinamento final. Além disso, Maitreya estava presente na audiência quando Shakyamuni ensinou o Sutra do Lótus e, como Bodhisattva, deveria ter uma memória impecável. Nos estágios iniciais do caminho, afirma-se que os Bodhisattvas alcançam algo denominado
concentração de instrução contínua. Não vou conseguir falar. Sorotonugato Nama Samadhi, a qual lhes permite ouvir e memorizar qualquer ensinamento que desejarem. E o próprio Buda declara no capítulo 10 que, no futuro, ele aparecerá pessoalmente para orientar qualquer pessoa que esteja enfrentando dificuldades para recitar o sutra. Se aqueles que enterraram o Sutra do Lótus o tivessem lido, questiona-se por que razão enterrariam o Sutra para o uso de Maitreya. No Sutra do Lótus, Maitreya não é retratado como o mais brilhante dos Bodhisattvas. Assim, talvez os piedosos japoneses que copiaram e enterraram o Sutra tivessem eles próprios notado isso e, portanto, buscado assegurar que o Buda do futuro seria um pregador do Dharma. Todavia, isso é para um tempo no futuro distante. Entre todos os pregadores do Dharma do Sutra do Lótus ao longo dos últimos 2000 anos, não houve ninguém como Nichiren. Na longa história do Sutra no Japão, ele é o mais famoso e o mais infame. Ele se identificava fortemente com Vishishakaritra, o líder dos Bodhisattvas que surgiram da Terra no capítulo 15, e a quem, no capítulo 22, o Buda havia confiado o Sutra do Lótus após sua passagem ao Nirvana. Em seus escritos, Nichiren insinua que ele é a reencarnação do Bodhisattva. Alguns de seus seguidores acreditavam que ele era a personificação do próprio Buda. Nichiren nasceu em 1222 em uma vila de pescadores na ponta da península de Bossô. Ela não fica longe da Tóquio moderna, mas na época era um lugar remoto, distante do centro político e religioso de Kyoto, muito ao sul. Ao contrário de muitos dos famosos monges na história do budismo japonês, ele era de origens humildes, talvez filho de um pescador. Ele descreveria a si mesmo como um Kandala, o mais baixo dos baixos no sistema de castas da Índia antiga. O século XIII foi um período de grande turbulência política no Japão. Em 1185, o clã Heike, protetor do imperador de 7 anos de idade, foi derrotado na famosa batalha naval de Dan-no-ura. Em vez de permitir que o jovem imperador caísse nas mãos inimigas, sua avó, a Lady Nii, tomou-o em seus braços e lançou-se ao mar, onde ambos se afogaram. O vitorioso clã Minamoto estabeleceu o que veio a ser conhecido como Shogunato Kamakura, com o Japão governado por um ditador militar que estabeleceu sua capital não na cidade imperial de Kyoto, mas em Kamakura, ao norte. Nichiren começou a estudar o budismo aos 11 anos de idade em um mosteiro local, sendo ordenado monge aos 15. Tendai era simplesmente a pronúncia japonesa de Tiantai, a escola de Zii, que considerava o Sutra do Lótus Supremo. Seus ensinamentos haviam sido trazidos ao Japão em 805 pelo monge Saicho, 767-822, estabelecendo eventualmente sua sede no Monte Hiei, nos arredores de Kyoto, uma montanha que alguns monges Tendai identificariam como o Pico do Abutre. Assim como a escola Tiantai na China, Tendai considerava o Sutra do Lótus o maior de todos os sutras e derivava grande parte de sua doutrina das obras de Zii. Diferentemente de Tiantai, por meio de esforços de Saicho e outros, um considerável corpus de práticas esotéricas tornou-se central para Tendai, incluindo rituais também praticados pela seita Shingon, mais explicitamente esotérica, do rival de Saicho, Kukai, 774-835. Entre as realizações mais consequentes de Saicho estava sua petição bem-sucedida à corte, concedida após a sua morte, para que uma plataforma de ordenação fosse estabelecida no Monte Hiei. Ao contrário das plataformas de ordenação na antiga capital de Nara, essa deveria ser uma plataforma mahayana para bodhisattvas. Até aquele momento, os monges budistas na China e no Japão seguiam o código monástico, Pratimoksha, que havia sido herdado da Índia. Contudo, Saicho argumentou que, se há apenas um veículo, como o Sutra do Lotus declara, aquilo que ele pejorativamente denominou votos Hinayana apenas mais um expediente que já não se aplicava. Na época de Nichiren, a Tendai havia se tornado a seita budista mais poderosa do Japão. Embora continuasse a estimar o Sutra do Lotus, sua sede no Monte Rei tornou-se o local de uma ampla gama de práticas ecléticas. Além dos rituais esotéricos, era também um local de prática da terra pura. Inspirando-se na manifestação da terra da bem-aventurança, o monge Tendai Genshin, 942-1017, escreveram um famoso manual intitulado Ojo Yoshu, coletânea de elementos essenciais para o renascimento da terra pura, sobre a visualização do Buda Amitabha.
Para aqueles incapazes de fazê-lo no momento da morte, Genshin recomendava a invocação do nome de Amitabha, prática que os japoneses haviam herdado da China. Com efeito, antes das inovações de prática única do período Kamakura, não se percebia a contradição particular entre a devoção ao Sutra do Lótus e a devoção à manifestação da Terra da Bem-aventurança. Obras como grandes contos miraculosos japoneses do Sutra do Lótus, concluída em 1044 pelo monge Chingen, contém relatos de devotos que claramente acreditavam que a fé em um conduzia ao renascimento no outro. Uma de diversas antologias e contos de milagres sobre o Lótus, esta coleção inclui histórias budistas bastante padronizadas de curas milagrosas. Uma mulher cega recupera a visão ao restar o Sutra do Lótus. Retribuição divina. Um homem que ridiculariza um recitador do Lótus perde a voz. E mortes acompanhadas por fragrâncias celestiais, bela música e sonhos auspiciosos. Em uma história, um monge memoriza os primeiros 25 capítulos do Lótus, mas apesar de esforços repetidos, é incapaz de memorizar os três finais. Ele eventualmente descobre em um sonho que, em uma vida anterior, havia sido um gafanhoto que pousara em uma sala do templo onde um monge estava recitando o Sutra. Após recitar os primeiros 7 rolos do Sutra, que contém os primeiros 25 capítulos, o monge descansou antes de iniciar o rolo final. Ele se apoiou contra a parede e inadvertidamente matou o gafanhoto. O gafanhoto renasceu como ser humano em decorrência do mérito que recebeu ao ouvir os primeiros 25 capítulos do Lotus. Quando se tornou monge, contudo, foi incapaz de memorizar os 3 capítulos finais, pois ele, como gafanhoto, havia morrido antes de ouvi-los. A história mais célebre da coletânea tornou-se a base para a famosa peça no Dojoji e para a peça kabuki, a Musume Dojoji. Trata-se da 129ª e última história da antologia. Quando o jovem monge rejeita as afeições de uma viúva, essa se transforma em uma serpente de 18 pés e o persegue até o templo de Dojoji, onde os monges o escondem dentro de um grande sino. A serpente derruba as portas do templo e envolve o sino, cujo veneno faz o sino pegar fogo, queimando o sacerdote vivo. A serpente então parte em lágrimas. Mais tarde, outra serpente aparece ao monge em um sonho, dizendo-lhe que ele é o jovem monge que foi morto. Ele renasceu como uma serpente e agora é o companheiro da serpente que o matou. Embora tenha sido um devoto do Sutra do Lótus, sua devoção não foi o suficiente para libertá-lo desse destino. Ele, portanto, implora ao monge que copie o capítulo 16, a duração da vida do Tathagata, e realize um serviço, uma cerimônia, para liberar ambas as serpentes de suas formas serpentinas. Na noite após o monge fazê-lo, ele tem outro sonho na qual o sacerdote e uma mulher aparecem para ele e agradecem pelos seus esforços antes de ascenderem ao céu. Deixa eu ver se falta muito para a gente encerrar esse capítulo aqui. Falta um pouquinho aqui ainda, pessoal. Eu vou ler mais um parágrafo aqui e aí a gente vai abrir para nossa discussão, tá bom? Então vamos lá. Apesar de tais histórias inspiradoras, o monge Tendai Honen, 1133-1212, afastou-se do Sutra do Lótus e voltou-se para a manifestação da Terra da Bem-aventurança, argumentando que na Era Degenerada, o único caminho possível para a salvação era confiar no poder de Amitabha, invocando seu nome, Namu Amida Butsu, homenagem ao Buda Amitabha. Isso era suficiente para garantir o renascimento em sua terra pura no momento da morte. Quando, em meio à música celestial e à fragrância de incenso, o próprio Amitabha desceria ao leito de morte dos fiéis, escoltando-os ao seu paraíso ocidental. Em uma carta escrita em 1272, Nichiren afirma que, quando jovem monge, ele próprio era um devoto da Terra Pura e zombava daqueles que exaltavam o Sutra do Lótus, mas ele logo passaria a denunciar os diversos desvios Tendai em relação ao Sutra do Lótus, expressando especial desprezo por Ronen e seus seguidores. Em uma obra escrita em 1242, ele chamou Ronen de demônio. Segundo uma história, a suspeita de Nichiren quanto à prática da Terra Pura foi confirmada quando um de seus primeiros mestres, um praticante da Terra Pura, morreu se contorcendo de dor. Bom, a gente para aqui então, pessoal, tá? Página 81, último parágrafo da página 81, tá? Vocês, por favor, anotem aí também e a gente continua na semana que vem, tá bom? Então agora vamos abrir para nossas conversas, dúvidas, comentários, críticas, elogios, o que vocês quiserem, né? Muito obrigado, né, enquanto vocês pensam em agradecer quem está presente.
né? O Luiz, a Marise, o Yuri, o Edmar, a Lohane, o Caio, o Maurício, o Cadu, o Rodrigo, a Patrícia, a Cristina, a Dani, a Yara, o Amaro, o Yuri, a Cadu, a Cláudia e a Ludmilla. Muito obrigado, né? A Isabela teve que sair também, estava presente. Muito obrigado a ela também. Então, vamos lá, pessoal. Agora é com vocês aí. O que que vocês querem comentar? O que que vocês querem, enfim, saber mais a respeito? Eu, particularmente, achei essa parte muito legal, muito interessante, porque, como eu sempre falo, né, as pessoas às vezes pensam que Nichiren Shonin, ele um belo dia acordou e tirou da manga, assim, o Sutra do Lótus é o sutra mais importante, né? E pronto. E como a gente viu aqui no texto, não é isso, né? Então, lá no século 6, 7, né, a devoção ao Sutra do Lótus já era impressionante, né? Os textos copiados, as estátuas, as pinturas, a devoção popular, né? Que é refletida nessas histórias de milagres, curas, etc., né? Então, acho isso muito interessante, né? E mostra que Nichiren Shonin, na verdade, ele traz algo novo, mas não necessariamente inventado por ele, né? Ele, de certa maneira, ressignifica uma prática que já existia anteriormente e que estava sendo gradualmente deixada de lado, né, por conta do florescimento dos ensinamentos, principalmente da Terra Pura, do Zen, e pelos desvios, né, assim como ele considerava, dos ensinamentos do budismo Tiantai, né, do budismo Tendai, que deveriam ser os ensinamentos, né, deveria ser a escola que protegeria essa prática pura do Sutra do Lótus, né? Mas só que o Sutra Lotus já era tão largamente, né, venerado e conhecido, e propagado por todo o Japão daquela época, né? Eu achei isso muito legal, né? Muito importante a gente esclarecer. O Maurício escreveu, né? Eu achei que a concepção de que Nichiren seria um Buda fosse algo mais moderno, não algo que já existisse na época dele. Mas não existia na época dele, tá, Maurício? Talvez o texto ali tenha ficado um pouco dúbio, né? Por conta talvez a tradução, não sei, mas não foi na época dele isso, tá? Essa questão de Nichiren como um Buda começa a florescer, né? Século XV, XVI, né? Então, talvez até algum, alguns focos isolados até um pouco antes disso, né? Porque, como eu falei, né? As pessoas, eu já falei anteriormente, né? As pessoas naquele tempo, elas não sabiam nada sobre Índia, não sabiam como era uma pessoa indiana, elas ouviam falar sobre o Shakyamuni, não tinha a menor ideia do que se tratava, né? Então, muitas vezes tinha até essa questão, essa divinização, né, do próprio Buda Shakyamuni. Então, o ideal da iluminação muitas vezes se tornava uma coisa distante da realidade, né, da pessoa comum, mais simples, né, do camponês, do trabalhador manual, né, as pessoas que viviam em situações mais difíceis. E elas olhavam para Nichiren, né, como alguém próximo delas, né. Então, elas não sabiam nem o que que era a Índia, mas elas conheciam a vila onde Nichiren Shonin nasceu, né? Era ali do lado, né? Elas sabiam como ele comia, sabiam como ele se vestia, sabiam, ah, compartilhavam da mesma cultura que ele, então se tornou uma coisa muito mais próxima, né? Então, por essa razão, né, essa devoção popular a Nichiren mais exacerbada, né, porque também Nichiren Shonin ele era uma pessoa muito carismática, né? Ainda hoje no Japão, a maior parte das pessoas talvez nem saibam quem são os fundadores das outras escolas, mas todo mundo sabe quem é Nichiren, né? Se você falar Nichiren, todo mundo sabe. E todo mundo imediatamente vai ou nutrir grande devoção, respeito, admiração, ou não vai gostar, né? Então, ainda hoje, 800 anos depois, né, ele ainda gera esse tipo de emoção, né? Então, Nichiren Shonin ele tinha realmente essa característica, né? E por esse motivo, então, aconteceu, né? Essa popularização, esses cultos, essa religiosidade mais popular e que acabou sendo institucionalizada lá no século XVI, pelo Templo Taisei-Kiji, lá que no século XX aí virou Nichiren Shoshu e tal. E aí o resto, né, é história, mas enfim, né? Então essa é a questão da Nichiren Shonin como Buda, né?
Eu também achava que a visão dele como personificação do Bodhisattva Jogyo fosse algo póstumo. Ele realmente tem textos dizendo que ele era esse Bodhisattva. Ele não fala claramente que ele é esse Bodhisattva, né? Ele fala algo mais ou menos assim, né? O Bodhisattva Jogyo deveria ter aparecido, mas eu não estou vendo ele, né? Já que ele não, eu não sei aonde ele está, eu vou fazer às vezes dele e vou desenvolver o seu trabalho, né? Basicamente é isso que ele fala, né? Eu vou fazer, né? Já que ele não sei aonde ele está, né? Eu vou propagar e estudar e praticar o Sutra do Lótus da maneira como ele faria. Então ele assume para si essa missão do Bodhisattva Jogyo. Ah, pode ser que ele deixe essa questão em aberto de ser uma reencarnação do Bodhisattva, mas eu nunca li dessa maneira assim tão. Não acredito que tenha sido de fato essa a intenção dele, né, de deixar essa ambiguidade. Acredito que não. O Edmar escreveu: a prática criada por Nichiren seria mais adequada à nossa época, ah, devido à dificuldade das pessoas comuns já naquela época de seguir o Dharma, já que mosteiros Zen e Tendai eram restritos a nobres. Então, essa é uma boa questão, né? Porque na verdade, o próprio Ronen, né? Diferente Ronen não nutria nenhuma simpatia pelos ensinamentos de Ronen, mas só que Ronen ele foi responsável por abrir o Dharma para as pessoas comuns, né? Através dessa questão da prática exclusiva, né? Da recitação do Nembutsu, né? Que é uma coisa que qualquer pessoa podia fazer em qualquer lugar. Então, o Nichiren Shonin ele segue mais ou menos essa mesma ideia, né? Então, por isso, quem já assistiu aquela aula do professor Luigi Finocchiaro, né? Que até está gravada no nosso YouTube ali, ele fala, né? Que se não houvesse Ronin, talvez não houvesse Nichiren, né? Mas Nichiren Shonin, ele cria, né, essa prática justamente para levar isso para as pessoas comuns, né, para as pessoas que não tinham estudo, que não tinham condições sociais, culturais, financeiras, né, para que todo mundo pudesse praticar, né? Então, a prática era a mesma, né? Claro que para as pessoas que tinham um grau de escolaridade, estudo, de instrução melhor, né, muitas vezes ele dava até instruções mais profundas, né, mais complexas a respeito do Dharma. Essas pessoas que não sabiam nem ler, ele falava, só recita Nam-myoho Renge-kyo, né? Porque devido à dificuldade da época, né, mesmo que você só recite sem saber, você está criando um elo, um vínculo com o Dharma, né, que vai te proporcionar entender e entrar no caminho de Buda, de qualquer maneira, né? Então, uma vez que você entra nesse caminho, nessa correnteza do Dharma, naturalmente você vai incorporando os ensinamentos da tua vida, né? Você vai entendendo isso, né, com o seu própria, com a sua própria vida, né? De forma que você não precisa ler literalmente as palavras do Sutra, mas você está imerso nessa questão que faz com que você aprenda naturalmente, né? Então, Nichiren Shonin, ele, né, tinha esse alcance muito largo, né? Desde as pessoas mais pobres, mais simples, até os letrados, né? Então, ele tinha aristocratas que eram seguidores, samurais que eram seguidores, né? Também as pessoas mais humildes e mais pobres, né? Então, por isso ele fala, é uma prática para todas as pessoas, né? E é adequada à época justamente por isso. Maurício escreveu, né? Parando para pensar, essa visão de reencarnação do Buda não é algo meio anti-dharma. É, porque se Shakyamuni entrou no Parinirvana, não há mais karma para gerar outra existência, não é isso? Sim. Só que aqui tem duas coisas, né? Porque, por exemplo, algumas escolas, né, Sokakai, Nichiren Shoshi, falar que a Nichiren Shonin ele é o Buda original, né? Mas só que os textos budistas tradicionais, como foi falado inclusive no livro, falam que durante a vigência dos ensinamentos de um Buda não surge outro Buda, né? Um Buda completo, né? Um Buda que gira a roda do Dharma, né? Então não teria como, né? É anti-budista, né? É anti-doutrina budista afirmar uma coisa dessas, né? Então, às vezes as pessoas, não sei se usa ainda esse termo, as pessoas falavam, ele é o Buda dos últimos dias da lei, né? Não dá, né? Isso não é assim que, né, que a doutrina budista encara e enxerga as coisas. Sobre o Buda reencarnar, né, a reencarnação do Buda, isso também não é possível, porque uma vez que o Buda atinge o Parinirvana, né, ele não reencarna mais. Mas só que o Buda, né,
aí a gente pode ver na figura do Buda eterno, revelado no Sutra Lotus, capítulo 16, não é que ele não morre, mas ele também não nasce, né? Ele é uma situação, né? Ele é uma existência perene, mas não é uma existência também, mas também não é uma não existência, né? Por isso que a vida do Buda, né? A vida eterna do Buda que o Sutra do Lotus traz para gente é algo que não tem esses limites que a gente consegue delimitar, conceitualizar, né? É algo que está além, né? Além de tudo isso. Essa é o verdadeiro aspecto da iluminação do Buda, né? Então, quando a gente fala assim, o Buda é assim, o Buda é assado, na verdade, a gente já está reduzindo a iluminação do Buda aos nossos próprios conceitos. Então, o Buda ele vai além disso, né? Além. Então, por isso que muitas vezes o Sutra fala, né, o Buda não é nascido, ele não morre, ele não vem, ele não vai, ele não é pequeno, ele não é grande. Então, afirma com negações, porque quando você afirma, né, você já está delimitando, fechando o conceito, né? A Cristina escreveu: Acho interessante saber como é que Sutra do Lotus foi vivo ao longo de tantas gerações. Esse livro é um pouco complexo para mim, por isso não consigo fazer perguntas. Mas já estou a ler o Sutra do Lotus e sinto que esses fatos começam a clarificar um pouco. Ele é complexo para muita gente, né? Não só, mas justamente porque as pessoas elas queriam fazer essa aproximação com os ensinamentos do Sutra, né? Elas pensavam assim, eu não tenho raízes de virtude suficiente para eu compreender, mas desde que eu estou fazendo a cópia do Sutra, ou eu estou patrocinando a construção de um templo, ou eu estou dando esmola para os monges, né? Eu estou criando karma, né, suficiente para que eu possa no futuro também entender, né? Então era essa era a aproximação popular, né, que as pessoas tinham, né? E Nichiren Shonin ele vai além, né? Quando ele fala está na Mumyo Horengekyo, você se torna Buda, né? Porque você pode recitar porque você já é um Buda, mas ao mesmo tempo você entra na correnteza do Dharma e você naturalmente, né, desenvolve, né, todas as virtudes e os méritos que o Buda Shakyamuni desenvolveu através de todos os seus anos, séculos de prática, né? Então, essa é uma grande inovação. Então, não é só difícil, né, para você, é difícil para todo mundo, para mim, né, enfim, para tantas outras pessoas, né, mas a gente está dando passinhos, né, para conseguir chegar mais perto e, principalmente, né, abrindo o nosso coração para que essa sabedoria, né, permeie a nossa vida também. E também, né, eu também acho muito legal que ele tenha sido vivo ao longo de tantas gerações, né? Começando lá na Índia, a gente não tem tantas informações. Na China, muito vivo, muito reverenciado, muito importante. No Japão, né, chegando assim a um nível ainda mais impressionante de devoção e de, né, ao longo de todo esse período, né? Não foi depois que Nichiren Shonin surgiu, né? Desde, sei lá, 500 anos, 600 anos antes de Nichiren Shonin, né? Já tinha todo esse movimento. Imagina lá com o Príncipe Shotoku, né? 500 e pouco. Então, inclusive, assim, o texto não falou, né? Mas só que a primeira Constituição do Japão, que foi escrita, né, pelo Príncipe Shotoku, ele já foi uma Constituição escrita com base nos ensinamentos do Sutra Lotus, né? Então, a Constituição, as leis do Japão, as primeiras leis do Japão já nascem sob essa luz do Dharma, né, do Sutra Lotus especificamente, e também o Sutra da Rainha Vimalakita, da Rainha Shirimala e do Sutra de Vimalakita, né? São os três sutras que a Príncipe Shotoku usa, né, como referência de virtudes e de moral para escrever as primeiras leis do Japão. O Maurício fala, né? Naquela parte do texto que fala sobre as memórias perfeitas dos Bodhisattvas, isso é algo meio estranho para mim. No primeiro capítulo do Sutra Lotus, aparentemente Manjushri é o único que se lembra da última vida em que ele ouviu o Sutra Lotus. Maitreya não lembra de nada, mesmo que ele tenha sido discípulo do último Buda junto com Manjushri. Sendo assim, a memória do Bodhisattva seria assim tão perfeita? É que o Maitreya, né, ele é apresentado ali como o Bodhisattva ávido por fama, né? Então, na verdade, ele estava mais preocupado com ele mesmo do que em ensinar, ou em aprender, aliás, com o Buda, né? Ele estava mais preocupado em se tornar famoso, né? E se tornar bem quisto pelas pessoas do que aprender. Então, isso é uma crítica, né? Que a Manjushri ele faz para Maitreya. Falou, ó, naquela época, ao invés de você prestar atenção, você estava ali pensando na tua própria barriga, né? Então, eu vou te falar, né? O que você já deveria saber, né? Então,
é legal isso, né? Porque dentro do contexto, né? Mais para frente, acredito que vai ser falado, mas aquele outro texto que a gente leu, né? Dos dois Budas sentados lado a lado, ele mostra que isso é uma crítica já ao budismo previamente estabelecido, né? Porque Maitreya é o Buda do futuro em todas as tradições, inclusive na Theravada, né? Mas só que chega Manjushri e fala para o Maitreya que não é bem assim, né? Ele não sabe tanto assim, que ele não é tão bom assim, né? Então isso já aparece com uma crítica do Sutra do Lotus já no momento zero, na largada do texto, né? Já criticando o budismo previamente estabelecido, já pode ser entendido como um prólogo disso, né? Uma prévia disso. Então isso é uma coisa muito interessante do texto, né? Que você notou muito bem. Ainda usam esses termos. Buda original, Buda dos últimos dias da lei são expressões bem correntes. Aí o Edmar escreveu, tem o Buda primordial também. Só que Buda primordial não está tão errado. Na verdade, Buda original também não está errado. O problema é você atribuir esse papel, né, esse título a Nichiren Shonin, né? Isso é errado, né? Mas é que quando fala Buda original, eu não sei se é simplesmente um problema de tradução a, alheio, né, à vontade de quem traduziu, ou se foi alguma coisa pensada, né? Porque quando a gente fala original, às vezes a gente faz a contraposição ao falso, né? Então tem o original e o falsificado, né? Então, às vezes cria essa, né, essa ideia, né? O Buda Shakyamuni não é o Buda original, né? É um Buda falso, é um Buda provisório, né? O Buda original, né, o verdadeiro é Nichiren Shonin, né? Mas só que, na verdade, original, primordial também, vem da letra Hon, né? A gente chama, a gente fala em japonês Honbutsu, né? Que é justamente isso, né? Buda original, Buda primordial, né? Que é Nichiren Shonin, né? Aliás, que é o Buda Shakyamuni, né? Então a gente fala Honbutsu. Hon quer dizer origem, né? Mas por isso fala original, aquele que vem da origem, né? Primordial, aquele que é a origem também de tudo, né? Tem o mesma ideia, né? Então, por exemplo, Nihon, né? Que é como o Japão é chamado em japonês, a primeira letra é Nichi e a segunda é Hon, né? Então é a terra do sol nascente, né? Da onde vem o sol, né? É da onde o sol é proveniente de lá, né? Então isso que quer dizer, né? Então, o Buda original é esse Buda que dá origem a todos os outros Budas que são suas manifestações, né? Então, o problema não é o termo em si, mas é como ele é empregado. A Cláudia falou: é muito difícil de entender tudo isso. Também acho, não é fácil. O Maurício escreveu, né? Sensei, vi esses dias um budista vajrayana dizendo que alguns sutras, o próprio Buda diz que ele não era humano, justamente pelo fato de ele não ter nascido nem ter morrido. Esses sutras existem mesmo? O que você acha disso? Olha, eu não sei, né? Não conheço esses sutras especificamente. O Vajrayana tem vários sutras, né, que são aí às vezes pregados, né, por outros Budas, ah, Budas esotéricos e tal, e que se você não tiver a iniciação correta lá, você não consegue entender exatamente o conteúdo do sutra, né? Então, assim, eu não consigo explicar muito bem, né, que esse sutra está querendo dizer, qual sutra é esse, né? Mas só que o Sutra do Lótus ele define claramente, né, que existem dois Budas, digamos assim, né? O Buda histórico e o Buda eterno, né? Então, o Buda histórico é esse Buda que nasceu, morreu, que atingiu a iluminação, que viveu na Índia, né, por 80 anos e tudo mais. Então, esse é o Buda histórico. Ele nasceu de fato, ele era humano, mas ao mesmo tempo ele desperta para essa realidade última, essa realidade inefável, né? E ele acessa essa iluminação, né? Que daí sim é a verdadeira essência do próprio despertar, né? E aí nesse sentido é não nascido, não morrido, né? Porque ele já não tem mais esse ego dele que prende ele a essa realidade fenomênica, ordinária que a gente vive, né? Ele já está transcendendo a tudo isso. Falando que é tipo um deus monoteísta em algumas correntes. Sim, eu já vi isso aqui, deve estar falando ao Buda primordial, né? Eu já vi as pessoas se referindo ao Buda primordial como um deus monoteísta. Já vi, já vi. Não sei se é uma simplificação, tá? Também, às vezes, com a boa intenção de tentar abranger o maior número de pessoas, as pessoas se familiarizarem mais com o conceito,
Não sei se é isso, né? Não quero julgar, não quero dizer que é assim, né, que é má fé, má intenção, mas, né, talvez no primeiro momento você tentar explicar dessa maneira pode ser que seja uma abordagem, né? Mas depois a gente tem que ir esclarecendo melhor, né? Do que se trata, né? Essa iluminação original, né? Essa verdade eterna para a qual o Buda se iluminou. É, Maurício escreveu, né? Esse capítulo me deixou meio pensativo, na verdade, porque Maitreya tinha um comportamento bem ruim para um Bodhisattva, e mesmo assim ele ainda chegou no nível de se tornar um Samyak Sambuddha, um comportamento meio soberbo. Não deveria, em tese, apagar os méritos de Maitreya. Eu entendo que é uma crítica do Sutra, mas ainda assim isso me deixa pensativo em termos de hermenêutica textual. Sim, né? Mas o texto fala sobre isso. Ele fala assim, porque mesmo se comportando mal, né? Maitreya ele a serviu, né? Ele praticou junto com muitos outros Budas, né? E por conta disso ele conseguiu ir acumulando méritos e virtudes, né? No decorrer de suas sucessivas existências, né? Então, naquele momento, sim, ele teve esse comportamento. Ele era conhecido como Bodhisattva ávido por fama, mas depois ele vai meio que vai organizando, né, reorganizando a rota, né, da sua própria prática, né? Mas a ideia, né, desse capítulo um e desse diálogo entre Manjushri e Maitreya é justamente esse choque, tá? É justamente isso, né? É já trazer essa ideia. Então, o capítulo um, né, claro, a gente não está fazendo análise do Sutra aqui, né, inclusive outros livros, né, talvez esse livro aqui, não sei se ele vai falar sobre isso, mas o outro livro, né, os dois Budas sentados lado a lado, ele fala capítulo a capítulo, assim, né, e ele explica muito legal, a explicação dele é muito legal, né, a respeito do capítulo um, porque o que acontece no capítulo um, de certa forma, é um mini Sutra do Lótus, né, é um prólogo de tudo que vai acontecer, né, então aparece ali, e isso aí já chega como uma pancada, né, realmente é o budismo pré-estabelecido, né? Aquele Bodhisattva que todos os budistas acreditavam que era o Buda do futuro, não é, né? Não tá com essa bola toda ainda. Então, é legal, né? Eu acho que é mais uma questão de retórica ali do próprio texto, né? Muito interessante. O Yuri colaborou aqui com os kanjis, né? O pessoal aí que tiver interesse, né? O Rombutsu escreveu outros kanjis, né? Outras palavras japonesas que a gente mencionou antes também, né? Maurício falou, né? Eu reparei esses dias que o capítulo um é uma grande sinopse do Sutra. É isso aí, é verdade. Bom, pessoal, já chegamos aqui ao nosso, ao nosso horário, né? Eu queria agradecer a vocês pela presença. Eu achei esse trecho que a gente leu hoje aqui muito legal, muito interessante. Espero que vocês tenham gostado também. E como eu falei lá no começo, né? Amanhã a gente tem aula com o Reverendo Warner. Participem. Domingo a gente tem a cerimônia de Rikyo Kaishu, participem, né? E vamos juntos continuar nosso caminho Dharma, né? Aprendendo e se desenvolvendo cada vez mais, tá bom? Então, para finalizar, na próxima semana temos aula sim, tá bom? Então vamos lá, vamos restar o Daimoku 3 vezes, por favor, me acompanhe. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Namu Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.